E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com outra live para vocês. Para aqueles que não me conhecem, sou Yochai Barzilai, de Israel. A gente fez duas lives sobre a preposição et, e aqui a gente está com nossa terceira live e última live sobre a preposição et. Vamos ver se já tem pessoas conosco, se já tem. Shalom para Moisés, para Antônio e para João. Tá, gente? A gente vai começar em um minutinho. Ok. Eu acredito que esta live será mais rápido, né? Claro, no fim da live, como todas as outras lives, eu vou ficar aqui para responder suas dúvidas, suas perguntas, se eu conseguir, né? Depende do tempo, mas vou tentar fazer o máximo para responder todas as suas dúvidas. Mas eu acho que esta live será um pouco mais rápido porque não é tão difícil. Esta segunda declinação que a gente vai estudar é mais fácil do que a preposição et, que a gente estudou na primeira live, e do que a segunda declinação que a gente estudou na última live, tá? Então, gente, temos 10 pessoas, eu acho que a gente vai começar. E a gente vai começar com a gente vai começar com uma revisão, né, sobre o que a gente já estudou. A gente vai fazer isso em 3 minutinhos, só para relembrar, né, o que a gente já estudou. Então, na primeira live a gente estudou sobre a preposição et na forma mais básica dela, ou seja, sem sufixos, simplesmente et. E a gente estudou que a preposição et indica objeto direto definido, né? Eu sei que esta classificação de objeto direto definido não existe em português, mas em hebraico existe sim. Objeto direto, a gente já sabe o que é objeto direto, né? Um objeto que antes dele não tem preposição. Definido quer dizer ou que tem o artigo antes dele, ou que é uma coisa definida. Por exemplo, Brasil é uma coisa definida, tem só um Brasil. Então, nomes próprios, Yochai, por exemplo, né? Nomes de estados, de bairros, de ruas, né? Coisas assim, tá? Então, por exemplo, temos aqui a frase eu vi o menino. Menino é um objeto direto, por causa do artigo aqui é um objeto direto definido, e por isso eu devo colocar a preposição et antes de Yeled. Então, ראיתי, eu vi, ראיתי, et הילד. Temos aqui Yeled, temos o artigo, né? A gente fez live sobre o artigo também, artigo indefinido e definido. Então, eu devo colocar aqui a preposição et. Se eu queria dizer, por exemplo, eu vi um menino, neste caso, o menino é um objeto direto, mas não é um objeto direto definido, e por isso eu não iria colocar a preposição et. Eu simplesmente falaria ראיתי ילד, né? Eu vi um menino, tá? Na segunda live a gente estudou sobre uma declinação da preposição et. O que acontece quando eu tenho um pronome pessoal que ocupa a função de um objeto direto. O que isso quer dizer? Vamos ver. Então, por exemplo, eu vi o menino, então o menino é um objeto direto, ou é o artigo, por isso é um objeto direto definido, mas se eu quero dizer eu te vi, ou eu vi você, né, na linguagem mais coloquial, eu vi você. Então aqui você ocupa a função de um objeto direto, certo? Porque aquele que vê, ele vê alguém, né? Não como, por exemplo, o verbo falar, né? Aquele que fala, fala com alguém, ou fala para alguém, né? Mas aquele que vê, vê alguém. Não tem preposição, é um objeto direto. Então aqui você ocupa a função de um objeto direto, e a gente também mencionou que
todos os pronomes pessoais são definidos sempre, né? Eu não posso dizer o você, né? Ou eu, não existe. Ele já é definido. Então, por isso, eu devo colocar a preposição et aqui, né? Antes do pronome pessoal. E de acordo com esta lógica, a gente precisa dizer ראיתי, eu vi, et אתה. אתה é você masculino. Então, אתה ocupa a função de um objeto direto, ele é definido, então a gente deve colocar a preposição et. Só que a gente estudou que a gente não pode dizer isso em hebraico. Eu não posso dizer et אתה. Ao invés de dizer et אתה, o que eu faço é ראיתי אותך. O que acontece aqui? Que este et, né, muda para ot, né, essa é a primeira declinação que a gente estudou, desculpa, para ot, e a gente coloca o sufixo pronominal. Este ha aqui representa אתה, né, representa você masculino, né? ראיתי אותך. Tá, gente? Isso o que a gente estudou. E agora vamos ver se já temos mais de 10 pessoas. Ai, nossa, sim, temos 20 pessoas e muitas mensagens. Então, antes que a gente começar a estudar... Peraí. Antes que a gente começar a estudar o nosso assunto, eu vou dizer shalom para Isabel, para Márcia, para Marcela. E Isabel escreveu Mataná, presente. O que você quer dizer? Esta live é Mataná? Espero que sim. Tá, Laila Tov para você, Solimar também. Shalom, Vânia. Professor, sobre a preposição min, quando devo usá-la, quando devo usar o construto. Mateus, por favor, faça esta pergunta de novo. Eu vou tentar. Eu acho que. Tá, eu vou falar sobre isso depois, mas faça esta pergunta depois, tá? Quando eu acabar com a. Peraí, por que vocês veem isso? Eu não quero que vocês vejam isso, nossa. Ok. Isso que vocês precisam ver. Então, quando eu acabar com a explicação do nosso assunto de hoje, eu vou tentar responder a sua pergunta. Shalom, Luiz, e shalom para Moré Yosef Oliveira. Tudo bem com vocês? Gente, então, vamos começar com o nosso assunto. A segunda declinação da preposição et, que na minha opinião é muito mais fácil. É mais fácil porque o que acontece é que et não existe em português. A segunda declinação que a gente estudou também não existe em português. Quando uma coisa não existe no nosso idioma, é mais difícil. Mas essa segunda declinação, ou pelo menos o sentido, né, desta declinação, existe em português. Então, acho que será mais fácil para vocês lembrar tudo isso. Então, ou entender tudo isso. Peraí. Então, vamos continuar aqui. Tá, então. Ai, nossa, eu escrevi aqui muito. Na verdade, eu queria explicar isso de cor, mas tem pessoas que querem as slides. Então, eu vou colocar esta slide com esta escrita, com tudo que está escrito aqui, tudo que eu mostro no meu site, tá? Depois eu vou colocar também o link aqui e no meu canal no YouTube. Outra última coisa, eu falei que eu vou fazer este live tanto no Facebook quanto no YouTube. Infelizmente não consegui por alguns problemas técnicos. Espero resolver estes problemas, tá? Então, uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem é que a preposição et pode também ter o sentido de com, tá? Geralmente, para dizer com em hebraico, a gente fala im, tá? Vou escrever para vocês também. Só um minutinho. Word. Então, geralmente, a gente fala assim. Im. Im geralmente significa com, ok? Peraí. In, assim. A transliterar. Nossa, eu falei in no sotaque brasileiro, tá? É im. Im. Então, mas a preposição também tem este sentido de com,
ok? Só quero ver que tudo funciona aqui bem. Não tudo funciona aqui bem. Eu sabia que tem problema. Tá, agora eu vou mostrar para vocês. Então, in significa com, geralmente, tá? Só que, peraí, só que a preposição é também pode ter o sentido de com, de im. No hebraico moderno isso quase não existe, às vezes na literatura. No hebraico bíblico isso sim existe, geralmente não, geralmente et, como a gente explicou, indica objeto direto definido, mas às vezes sim tem um sentido de com, ok? Agora, o que acontece na segunda declinação é que a segunda declinação com sufixos pronominais significa com e um pronome pessoal. Ou seja, comigo, com você. Como eu falo isso? Eu não posso dizer, a gente mencionou que geralmente com em hebraico é im. Né? Se eu quero dizer com você, feminino, por exemplo, eu não posso dizer im at. Né? Não posso, não dá. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a preposição et em outra declinação que a gente vai ver daqui um segundinho, com o sufixo pronominal adequado para a pessoa. Então, vejam bem, isso que a gente estudou, né? A primeira declinação da preposição et sempre, quase sempre começa com o, né? Certo daqui, segunda pessoa e terceira pessoa, tanto no masculino quanto no feminino, no plural. E por favor, não decoram isso, não lembram. Sempre começa a declinação da preposição et sempre começa com o, exceto da segunda e terceira pessoa, masculino, feminino, no plural. Não decoram, não é uma regra que a gente precisa decorar, né? Vocês simplesmente precisam lembrar isso através de muita prática, né? Falar muito, ler muito, ouvir muito, assistir muito, etc. Mas quase sempre com o e a gente coloca aqui o sufixo. Então, por exemplo, se eu quero dizer eu vejo você, eu vou dizer ani, eu vejo roe, né? Otra. Ani roe otra, né? Ani roe otra. Mas aqui é itra. Itra já significa com, né? Mais o pronome pessoal. Então, se eu quero dizer com você, né? Eu falei que eu vou falar sobre o feminino, então será otar no feminino. Então, se eu quero dizer com você, eu simplesmente vou dizer itar. Vejam bem que a gente sempre começa com i, né? Mas os sufixos são os mesmos sufixos. Não tem diferença. Todos os sufixos que estão aqui no vermelho, vocês podem ler em português se é melhor para vocês, né? Não tem nenhuma diferença, tá? Então, vamos passar por estes sufixos, toda a declinação, né? E depois a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, comigo será iti, iti, né? Não o ti, iti. Com você, masculino será desculpa de novo, itra, ok? Itra. Com você, feminino será itar, itar. Com ele será ito, ito. Com ela será ita, ita. Conosco, itano, itano. Com vocês masculino, itrem, itrem. E com vocês feminino será itren, itren, né? Essa diferença entre mem e entre nun. Com eles será itam, itam. E com elas será itan, ok? Itan. Ok, gente, vamos ver só se temos aqui perguntas e aí a gente vai continuar, tá? Onde está o meu navegador? Espera aí. É aqui o meu navegador. Vamos ver. Alessandro,
Yahoshiana. Tipo Yahoshana. Na Hoshiana, sim. Hoshiana, Yahoshiana. Você escreveu correto no português. Agora tente escrever em hebraico. Tá, gente? Então não tem perguntas. Vamos então ver alguns exemplos. Como eu falei, será muito mais rápido do que geralmente, porque realmente não é difícil, né? Uma coisa que já existe em português. Tá. Vamos ver então as nossas os nossos exemplos. E também a gente vai ver aqui talvez algumas estruturas, talvez algumas palavras novas para vocês. Vocês podem pegar um caderno, escrever as palavras, ou sei lá, como vocês estudam palavras. Talvez depois destes exemplos eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como decorar palavras. Tá, então, רוצה, רוצה significa você quer, né? Eu vou ler aqui, mas aquele que não pode ler em hebraico pode ler aqui, tá? רוצה, לראות. לראות pode ter o sentido de ver, às vezes também de assistir. רוצה לראות איתי סרט? Você quer assistir comigo, איתי, comigo, filme, né? Esse aqui é o איתי. כן, sim. אשמח, eu vou ficar feliz. אשמח לראות, assistir. איתך, איתך, סרט, סרט filme. אפשר, אפשר eu posso traduzir אפשר como é possível ou como dá, tá? Então, por exemplo, aqui, אפשר ללמוד, ללמוד é estudar. Então, dá para estudar ou é possível estudar. איתך, איתך com você, feminino. איתך למבחן, temos aqui um erro. Ai, nossa, não notei. למבחן aqui, למבחן e não למבחן. Aqui eu escrevi corretamente, né? למבחן. אפשר ללמוד איתך למבחן, né? É possível estudar com você para a prova. מבחן é prova, tá? Lê aqui, ou lá na verdade, é a preposição para. אני אוהב, eu amo, ou eu gosto, eu amo. לשחק, jogar. איתו, com ele, כדורגל. כדורגל, futebol, né? אני אוהב לשחק איתו כדורגל. Nossa, qualquer live, qualquer vídeo, eu dou um exemplo com כדורגל. Vou fazer o quê? Eu amo futebol, amo muito futebol. Né? Futebol brasileiro também. Eu quase sempre, pelo menos um jogo, né, por semana. Não, hoje não, na nossa situação, né? Mas eu tento assistir pelo menos um jogo no Brasileirão, né, toda semana. אני אוהבת. Eu amo de novo. Agora, qual a diferença entre אוהב e entre אוהבת? אוהבת é a forma feminina. Então, uma mulher vai dizer אני אוהבת, né? Um homem vai dizer אני אוהב. Aqui é a forma feminina. אני אוהבת לדבר, falar, לדבר, איתה, com ela. רוצה לעבוד איתנו? רוצה, né? Como aqui, רוצה, quer, você quer. רוצה, quer, לעבוד, trabalhar, לעבוד. איתנו, conosco, איתנו, né? כן, אשמח, como aqui. Sim, אשמח, eu vou ficar feliz. כן, אשמח, לעבוד, trabalhar, איתכם, com vocês. אני רוצה, aqui é רוצה, vejam bem, aqui temos רוצה, temos aqui também רוצה, mas aqui temos רוצה. רוצה é a forma feminina, né? אני רוצה, eu quero, ללמוד, estudar, איתכן, com vocês, feminino, este nun aqui, com vocês, feminino, עברית, hebraico. Eu quero estudar com vocês hebraico. אני רוצה ללמוד איתכן עברית. אני רוצה, de novo a forma feminina, לראות, ver ou assistir, איתם, com eles, כדורגל, futebol, de novo.
אני רוצה לראות איתם כדורגל. Eu quero assistir com eles, איתם, כדורגל. אני רוצה, eu quero, de novo na forma feminina, né? לאכול, לאכול é comer. לאכול איתן, com elas. אני רוצה לאכול איתן. Agora, uma coisa importante, vocês podem ver que os sufixos aqui são os mesmos sufixos daqui, né? Porque eu não gosto, na minha opinião, pelo menos, né? E acho que não é uma coisa muito boa decorar muitas regras gramaticais, né? Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente não vai conseguir lembrar estas regras. Muitas pessoas já me falaram que eles desistiram, desculpa, estudar hebraico por causa destas regras, mas eu acho que aqui é importante porque, eu vou explicar como estudar, tá? Mas por que é importante, pelo menos na minha opinião? Porque, como vocês podem ver aqui, os sufixos sempre voltam, são os mesmos sufixos. Temos sim outro tipo de sufixos, mas estes sufixos, pelo menos a gente pode dizer que vão voltar, vamos dizer, em 50% das palavras que a gente coloca sufixos, que são preposições, que muitas vezes, né, são verbos e pronomes possessivos, que também fiz um vídeo sobre isso. Então, isso não é uma coisa que você estuda só para a preposição et. Você estuda isso também para a preposição le, para a preposição me, para não todos, mas pelo menos 50%, mais ou menos 50% das preposições. Agora, como estudar, como eu falei, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que uma pessoa me falou, ele falou, por exemplo, eu não lembro isso, então vou ver, né? Porque eu realmente não lembro. Mas ele me falou o seguinte, então, I é o sufixo da primeira pessoa singular. Ha é o sufixo da segunda pessoa singular masculino. Ar é o sufixo da segunda pessoa singular feminino. Nossa, como ele lembra isso? Eu não lembro isso. Por que ele lembra isso? Ele lembra isso porque ele decorou estas regras. Mas no fim das contas, quando você, na hora de falar, né, você tá, eu quero falar com você. Então, אני רוצה לדבר, eu quero falar. It, agora com você, masculino, segunda pessoa, o sufixo איתך, eu quero falar, אני רוצה לדבר איתך. Não faz sentido. Você não pode pensar quando você fala. Na hora de falar, você precisa falar automaticamente. Agora, claro que você não pode fazer isso no começo, mas como sim você pode fazer isso? Só através de muita prática e muita exposição ao idioma. E prática não quer dizer que você faz exercícios que você lembra a segunda pessoa, a terceira pessoa, ou sei lá, né? Você fala ou com outra pessoa, ou até com você mesmo, né? Você cria verbos. E agora eu vou falar sobre como eu decorei muitas palavras em hebraico. Só um minutinho. Como eu decorei muitas palavras em português. E também assim vocês podem fazer com palavras ou com, sei lá, sufixos ou qualquer outra coisa. Tá? Primeira coisa, não estudam coisas fora de contexto. Não estudam lista de palavras. Não faz sentido, não é eficiente. Vocês geralmente vão esquecer as palavras. Também é um pouco chato. Eu já fiz isso, não funcionou bem. Não façam isso. Estudam frases. Quando você estuda uma frase, você estuda algumas palavras, ou pelo menos uma palavra. Você estuda estruturas e também você estuda dentro de contexto. Quando você estuda dentro de contexto, é muito mais fácil lembrar. Eu pessoalmente usava um aplicativo chamado Anki. Tem aplicativo para o Android, para iPhone e também no computador. É um aplicativo que está baseado sobre, em português será repetições espaçadas, né? O que acontece é que quando você estuda uma palavra, depois de, por exemplo, 2 dias, vamos dizer que você estudou 10 palavras.
Depois de 2 dias, só por exemplo, você lembra 5 palavras. Depois 4, você lembra uma palavra. Depois uma semana você não lembra nenhuma palavra, né? Então, o que este aplicativo tenta fazer é lembrar a você sempre um pouco antes que você esquece. Pensam assim, você estudava 10 palavras, tá? Depois de 2 dias, o aplicativo lembra a você as 5 palavras que você vai esquecer. Isso não funciona assim exatamente 100%, mas essa é a ideia. Então, o aplicativo lembra para você estas palavras. Aí você estuda de novo estas palavras. Agora estas palavras vão ficar na sua cabeça por, não sei, talvez 4 dias, né? Mas depois de 4 dias, este aplicativo de novo vai lembrar para você estas palavras. E aí as palavras vão ficar na sua cabeça por uma semana e meia, por exemplo. E depois ela vai lembrar para você de novo e de novo e de novo, até que você lembrar estas palavras para sempre, né? Mas você não coloca no Anki, um exemplo, né? Vocês podem colocar Anki no YouTube, Anki tutorial, tem muitos tutoriais como usar este aplicativo. Você não estuda uma palavra, você estuda uma frase, tá? É muito importante. Você estuda a estrutura, dentro de contexto, é muito mais fácil lembrar assim. E outra coisa que eu sempre fiz, me ajudou muito, 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 muito. Primeiramente, quando você estuda, eu vou dar um exemplo, sabe o que? Vou dar um exemplo. Eu li um livro há alguns meses, e lá eu vi a palavra penhasco, tá? E não conhecia esta palavra, traduzi e coloquei a frase inteira dentro do aplicativo, dentro do Anki, tá? E aí eu estudava esta palavra, mas como eu estudava esta palavra? Claro, primeiramente, como eu falei, dentro de um contexto, tá? E segunda coisa que eu fiz, eu criei frases novas com esta palavra. Porque tem enorme diferença entre estudar numa maneira passiva, que você vê uma palavra e você sabe a tradução, e entre tentar usá-la numa maneira ativa. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é que eu tentei criar uma ligação com esta palavra que também é muito importante. Então, por exemplo, no nosso caso de penhasco. Então, por exemplo, vamos dizer que a frase foi uma coisa como: eu vi uma pessoa, sei lá, eu vi uma pessoa sobre um penhasco, sei lá. Aí eu li a frase, falei, tá, penhasco, penhasco é tsuk, né? Tsuk em hebraico. Mas aí o que eu fiz? Eu criei uma frase nova com uma que não só uma frase, mas que eu vou ter uma ligação com essa palavra. Por exemplo, eu falei uma coisa assim: puxa, nossa, que penhasco enorme, né? Ai, nossa, eu até olhei, né? Eu falo de verdade. Ai, nossa, eu não sei se tem uma pessoa que pode chegar ao ponto deste penhasco. Ai, nossa, que penhasco. Acreditem em mim, isso funciona, isso ajuda muito, muito. Tá, gente, vamos ver aqui se temos perguntas. É, a preposição min tem a função eu vou ler corretamente. O construto também tem essa função, como escolher quando devo usar o min ou apenas construto. Eu acho que eu entendo a pergunta. Então, por exemplo, eu preciso pensar sobre um exemplo. Vou voltar para a sua pergunta já já. Tá, Edson, Shalom, me tira uma dúvida. A letra R tem som vocálico no começo da palavra e no final. Quando está no meio de uma palavra, ela continue com som vocálico. A palavra Edson fez esta pergunta, então a letra R tem som, né? Ré, né? É como H em inglês, tá? Esse é o som. Então, geralmente quando ela existe no fim da palavra, ela não tem som, não tem som. Quando ela está no começo ou no meio da palavra, ela tem som, sim. Então, vamos por exemplo, mostrar alguns exemplos. Então, se eu tenho a palavra maher, né? Maher, assim,
maher, né? Então, ela tem som, maher, né? Maher. Mas se eu tenho a palavra, por exemplo, que eu suponho que muitas pessoas aqui conhecem, e se não, vão estudar agora. Bracha, tá? Bracha, ok? Aqui a letra E, vou escrever em português também. Bracha, ok? Aqui a letra E não tem nenhum som, né? Bracha. A letra E aqui indica, veja bem, quando você lê sem sinais, né? A letra E só indica que esta palavra acaba com uma vogal. Ou seja, teoricamente, talvez, não sei, mas talvez há 3.000 anos, talvez, eles escrevem esta palavra assim, né? Aí isso pode ser também berer, né? Abençoou, né? Provavelmente, num ponto da história, o povo de Israel decidiu colocar este ré aqui para dizer que esta palavra acaba com uma vogal, tá? Mas até no nosso um exemplo que a gente estudou agora, itá, por exemplo, né? Que significa com ela. Veja bem esta palavra. Tem aqui um pontinho, né? Porque teoricamente eu sim preciso pronunciar a letra ré. Eu preciso teoricamente dizer itá. Não itá, itá. Você pode ouvir itá. Então, quando eu leio na Torá, por exemplo, eu falo assim, itá, né? Ou, por exemplo, lá, também, lá, para ela. É a mesma coisa. Lá. Isso não é dagesh, não confundem. Isso não é dagesh. Não. Isso, o nome deste ponto é mapik, é uma palavra aramaica que quer dizer leotzi, ou tipo sair. Você precisa que a voz sair da sua boca, né? Neste caso, não como quando não tem dagesh que você simplesmente fala lá, né? Não dagesh, este ponto. Aqui eu vou dizer lá, lá. Mas no dia a dia a gente não fala assim. Vamos fazer o quê? Ai, nossa, vocês não viram. Ai, ai, vocês não viram o que eu escrevi. Tá, tá. Vou escrever de novo. E tá aqui, tem dagesh. Ai, todos estes programas, lá também, ok? E tá, velá. Aqui tem este ponto, não dagesh, não dagesh. É mapik, né? O nome deste ponto é mapik, né? Mapik, né? Que significa em aramaico lehotzi, fazer que uma coisa sai, né? Então eu preciso fazer que a minha voz sai. Então itá, eu vou dizer itá ou lá, tá? Mas de novo a gente não fala assim. Então, respondendo à sua pergunta, quase sempre no fim da palavra a letra E não tem vogal e não tem som, e no meio e no começo ela sim tem som. Vamos ver se temos outras perguntas. 29 pessoas, que bom, tudo bem com vocês? Shiur Meulesh, Cassiano falou que este Shiur é Meulesh, esta aula é muito boa, né? Excelente, que bom. Shalom Yochai, até que fim peguei uma live. Que bom, que bom. Evandro. Ok, Alexandro falou o seguinte. Eu tenho dificuldade para escrever em hebraico. Qual é a dificuldade? Eu não sei. Mas eu posso dizer o seguinte. Eu já escrevi sobre isso há muito tempo, que eu vou fazer um curso de alfabetização. Neste curso, sabem o que eu vou falar sobre este curso? Este curso demorou um pouco por alguns motivos. A coronavírus também é um destes motivos. Mas eu sim vou fazer este curso. O curso quase está preparado. O curso será gratuito totalmente. Os vídeos serão no meu canal no YouTube, Hebraicando com Yochai, no meu canal no YouTube. E além disso, tem ainda alguns detalhes que ainda não decidi todas as coisas, mas de um modo geral o curso vai funcionar assim.
Eu vou criar um grupo no Telegram só para este curso. Qualquer pessoa pode entrar no grupo. Eu vou deixar o link nas descrições dos vídeos ou saibam que ainda não decidi, mas qualquer pessoa vai poder entrar neste grupo, né? Talvez a pessoa precise fazer uma inscrição gratuita, mas qualquer pessoa vai poder entrar neste grupo. Aí eu vou colocar um vídeo, só por exemplo, no domingo, ok? Agora, o grupo será fechado para mandar mensagens na maioria da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira, um dia depois da aula, eu vou abrir a opção de mandar mensagens, dúvidas, perguntas, qualquer coisa. E no fim da segunda-feira, vou fechar a opção de mandar mensagens. E aí eu vou ter uma semana para responder as suas dúvidas. Depois vou colocar outro vídeo. É assim que funciona. Também depois de qualquer vídeo ou quase qualquer vídeo de estudos, né, que a gente vai estudar as letras, os sinais, eu vou colocar também exercícios, vou mandar para vocês exercícios e também vou fazer um vídeo que eu faço os exercícios, né, que eu leio as palavras corretamente, tá? E claro, qualquer pessoa com qualquer dificuldade pode contar comigo também em privado, tá? Então, vamos ver se temos outras perguntas. Espero que vai te ajudar, né? Ferreira, como vai? Tudo bem com você? Ludovico, espero que eu pronunciei o seu nome corretamente. Tudo bem. Então, você tem um teclado com Layout em hebraico, sim, onde você comprou. Desculpa, Daniel. Com layout, ok. ok. Teclado com layout. Você fala sobre meu teclado? Sim, meu teclado, nossa. Eu sou israelense, né? Então, é aqui. Vou mostrar a vocês aqui o meu teclado, né? Com hebraico e com português, né? Mas eu sou israelense, então aqui todos os teclados já vêm com o hebraico. Se você não tem, o que você pode fazer é comprar. Eu não sei, na verdade, se como você pode comprar teclado com letras hebraicas. Vamos ver. Tá, eu não sei. Eu suponho que isso existe, mas não sei. Mas tem adesivos, né, das letras em hebraico que você pode colocar. Um dia eu comprei um computador dos Estados Unidos da América e, claro, o computador não tem letras. Esse computador não tinha letras em hebraico. Tipo, foi laptop, né? Então eu comprei adesivos eh, de hebraico, né? E coloquei. Espera aí. Eu tinha problema com o computador aqui. O que eu faço? Só um minutinho. Ai, tem um problema, não posso ver a minha live. Eh, Vamos ver. Uma pessoa pode só me dizer se vocês podem me assistir e me ouvir, porque eu tenho aqui um problema com a live e não sei como isso aconteceu. Eu abri o navegador sem propósito e isso que aconteceu. Ok. Vamos ver agora. Sim. Ai, nossa. Tá, desculpa, gente. Espero que vocês ouviram o que eu falei sobre os adesivos que vocês podem comprar, tá? Das letras em hebraico. Desculpa. Tá, vamos ver se tem outras perguntas. Peraí. Ai, nossa, como eu. Eu fechei o navegador.
Tá. Neuza, senhora Neuza Vilaça da Silva, tem uma pergunta. Neuza, já estava na minha casa, né? Já estava na minha casa com a filha dela, Cláudia. Tá, uma pica é usado só no hebraico bíblico ou no hebraico moderno também? Veja, no hebraico bíblico é usado, né? No hebraico moderno depende como você, tipo, se eu escrever até um livro, por exemplo, de crianças, tá? Um livro de crianças com sinais massoréticos, com Nikud, eles sim vão colocar uma pic, né? Este ponto, sim. Mas na nossa pronúncia a gente não pronuncia este mapik. Por quê? Eu não sei, né? É assim que o idioma evoluiu, a gente perdeu muitas coisas. Mas é assim. Mas no hebraico moderno, com certeza, quando eu leio na Torá, eu pronuncio sim este mapik. É isso. É, João Ferreira, não João, desculpa, Ferreira. Configuração do teclado Google. Eu não sei o que você quer dizer, né? Você pode baixar teclado em hebraico ou até usar teclado virtual, sim. Mas físico não. Talvez você fale sobre teclado virtual. Tá. Prazer em conhecê-lo, Daniel Moreira, prazer em conhecê-lo também, né? É muito prazer, na verdade, né? Eu quero dizer a vocês uma coisa, depois vou ler a pergunta de Isabel. Porque eu falei muito prazer? Porque, sabem, tem alguns brasileiros que estudam hebraico e já me falaram que eles não conseguem, pensam que eles nunca vão conseguir realmente falar hebraico. Nossa, isso é exatamente o que eu falei sobre português. Já faz um monte de tempo que eu queria estudar português. Só para vocês entenderem, eu tô com 35 anos. Eu comecei a querer estudar português quando eu estava com 12 anos. 12 anos. Na época eu não poderia estudar, então praticamente, exceto de algumas saudações, eu começava a estudar há 5 anos. Tá? Quase 5 anos. E hoje eu falo, né? Mas no começo eu falei para mim, nossa, eu não vou conseguir realmente comunicar com falantes de português. Não vai acontecer para mim, né? E hoje eu posso. Então, é muito prazer em conhecê-lo, Daniel Moreira. E espero ainda falar com você em hebraico. Então, Isabel, suas aulas me ajudam muito. Tatana no Brasil significa estar presente na sala de aula. A diferença é que escrevi hebraico. Entendi. Então, presente, isso é uma coisa interessante que Daniel falou aqui. Presente, então. Ok. Vamos ver esta palavra. A palavra presente, né? Presente, tem dois sentidos em hebraico. Pode ser, como você escreveu, mataná, né? Mataná, né? É uma opção, né? Quando eu dou presente para uma pessoa. Então, ani, por exemplo, natati lach mataná. Eu dei um presente para você. Natati, eu dei, lach, para você, mataná. Agora, temos também o sentido de eu, né, estou presente na aula, né? Então será nocheach. Essa é assim a palavra, está escrita assim. Nocheach. Ani nocheach bashiur, né? Então, vamos ver se tem outras perguntas e outras coisas interessantes. Ai, que bom ficar com vocês aqui. Quando vocês chegarem à minha casa para fazer um churrasco? Quando? Estamos te vendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu fechei o navegador, mas Isabel me falou que sim, vocês conseguiram me ver e ouvir. Obrigado, Ferreira. Tá. Tá, Daniel, a respeito do teclado, eu entendo, você tem no smartphone. No computador você pode, talvez, eu acredito que dá para baixar um teclado virtual, né? Mas se você quer um teclado físico, me mande uma mensagem em privado, vou ver se dá para comprar, vou pesquisar para você, tá? Mas sim, você sempre tem a opção de comprar adesivos, né? Adesivos, nossa, eu sempre confundo com esta palavra. Tá, gente?
Samara, eu nunca usei teclado com pontos, né? Você não precisa, né? Vocês nem precisam de usar pontos. Para quê? Os pontos ajudam a ler, mas quando você escreve, você sabe o que você escreve, não precisa usar pontos. Entendi, ok. Edson fala o seguinte, tipo no português, a respeito da letra Ré, eu suponho, né? Está e estar, isso, tem que pronunciar o Ré, com som de R de carro, é isso? Então, se eu tentar dizer, ou talvez fazer a comparação com o som da letra Ré e com um som em português, um consoante, sim, o R do carro é mais próximo para nosso Ré, mas não é a mesma coisa. Veja bem, eu vou falar agora a palavra carro com Ré, né? Então vou dizer carro, carro. Eu suponho que ninguém fala carro, tá? Lamo, ok, Cassiano tem uma pergunta. E lamo no hebraico bíblico seria eles ou tem outro significado? Não. Então, lamo será para eles, não eles, para eles, ok? Lamo, vou escrever para vocês podem ver também. Ok. Então, a palavra é assim, lamo, né? Lamo ou lahem, que tem o mesmo sentido exato. Lahem significa para eles. Tá? Opa. Ok, Ferreira, אני לדבר קצת עברית. Veja bem o que Ferreira falou aqui. Na verdade, eu conheço o Ferreira, eu acho que você fala mais do que Ktsat, né? Vamos estudar esta frase, né? O que é interessante nas perguntas é que a gente pode estudar muitas coisas que eu nem planejava ensinar neste live. Então, אני לדבר קצת עברית. Então, o que acontece que אני significa eu, né? לדבר significa falar, קצת pouco, עברית, hebraico. אני לדבר קצת עברית. אני לא יכול עכשיו מתוקה. מצטער, מה קרה? סומנת שהיא מי הפיליה. שילת, מה קרה? אני עוד מעט אגיע אלייך, בסדר? לילה טוב, אוהב. Então, desculpa. אני לדבר קצת עברית. Então, לדבר significa falar, né? Falar. Aqui é mais ou menos a mesma estrutura, né? Como em português. Você não fala eu falar pouco ivrit, né? Mas eu falo. Então você deve usar aqui o presente. אני מדבר, né? אני מדבר. אני מדבר, né? Mas eu entendo que às vezes você talvez não lembra Ai, de novo, não mostrei a vocês. 1h da manhã, tá. אני לדבר קצת עברית é assim que Ferreira escreveu a frase. O que eu queria dizer que לדבר significa falar e você precisa usar o presente. Eu falo, né? אני מדבר. אני מדבר, ok? Tá. Desculpa por estes erros técnicos. Estou meio cansado. Tá, vamos ver se tem outras perguntas. Shalom, Moré, Shalom mi Brasil, olá, Samara, Shalom mi Israel, para você e para todo mundo. Aí a pergunta, as crianças em Israel que são alfabetizadas, elas entendem bem o hebraico bíblico? Já que algumas palavras que há no bíblico não há no moderno. O que acontece que temos palavras que existem no hebraico bíblico e não existem no hebraico moderno, temos palavras que existem no hebraico moderno e não existem no hebraico bíblico, e temos palavras que existem no hebraico bíblico e existem no hebraico moderno, mas no hebraico moderno temos outro sentido, né? Com o tempo, a palavra, né, o sentido dela mudou, acontece muitas vezes. E claro que temos muitas palavras com o mesmo sentido. 66% mais ou menos do vocabulário
do hebraico moderno vem direto do hebraico bíblico. Só que também temos diferença um pouco na sintaxe, na gramática. Eu vou te dizer o seguinte, eu leio para minhas filhas o Tanakh, eles entendem muitas coisas, mas não tudo, né? Muitas vezes eu preciso até ensiná-las um pouco de gramática, né? Agora, se a gente fala sobre uma pessoa adulta que nunca leu o Tanakh na vida dele, só por exemplo, né? Um israelense que nunca leu nenhuma palavra no Tanakh, se ele tentar ler o Tanakh, eu vou dizer o seguinte, em hebraico temos uma expressão, o yargish babait, né? Ele vai sentir na casa, né? O yargish babait, ele vai sentir na casa, tipo, é o idioma dele, né? Não uma coisa estrangeira, né? Não, ele vai sentir na casa. Se ele entender, depende, né? Se a gente fala sobre livros simples como Josué, Juízes, Reis, né? Ele vai entender muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas sim. Mas será muito fácil para ele estudar o hebraico bíblico, né? Porque ele já tem ele já conhece muitas coisas no hebraico bíblico até sem saber. Tá, então, vamos voltar para a pergunta de Mateus. A preposição min tem função, tá? Sim, a preposição min tem uma função de origem, por exemplo, Ani mi Israel. Ani, eu, mi, de Israel. Tem um sentido de origem, certo? Só que o construto também tem esta função. Só que eu preciso pensar sobre um exemplo para... ok. Eu não consigo pensar sobre um exemplo, mas eu vou te responder de um modo geral se eu... eh, vamos dizer o seguinte, tá? Ok. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Ok, tem um exemplo que eu posso usar, tá? Por exemplo, vamos começar com o português. Eu vou responder, vou explicar a pergunta. Por exemplo, os cantores de Tel Aviv, tá? Os cantores de Tel Aviv. De aqui tem, não sei se é o sentido de origem, né? Mas acho que sim, acho que dá para dizer que sim. Agora, em hebraico, a pergunta dele é o seguinte: eu posso escrever o seguinte: Hazamarim mi Tel Aviv, né? Hazamarim ou min Tel Aviv, né? Ou mi Tel Aviv ou peraí. Min Tel Aviv, ok? Hazamarim. Tenho hoje sempre problemas com este programa. Os cantores de Tel Aviv, eu posso dizer Hazamarim, né? Tá? Vamos entender esta palavra, tá? Ha aqui o artigo, né? Ha. Ok? Zamarim significa cantores. Ok? Vamos fazer assim. Acho que será mais fácil para ver. Ok? Ok. Ha, artigo. Zamarim, cantores. Mi será de, né? Tel Aviv. Ok? Eu posso também dizer aqui Ha Zamarim Min Tel Aviv. Min não é muito usado no hebraico moderno. Esta preposição não é muito usada. Só vamos ver que vocês podem me ver, sim. Não é muito usada, né? Mi é muito mais usada. No hebraico bíblico, sim, a gente usa muito esta preposição min, de, né? No sentido de origem, de algum lugar. Só que eu posso também usar a forma do construto. Eu não vou explicar o que é isso, porque preciso fazer uma live, algumas lives só sobre isso. Mas eu sim posso usar esta estrutura. Eu vou dizer, porque eu, ok, Zamre Tel Aviv, né? Aqui esta forma é a forma do construto. Eu mudei a primeira palavra, né?
Ao invés de colocar aqui uma preposição, eu mudei a primeira palavra. Agora a pergunta dele é quando eu uso min e quando eu uso a forma do construto. Primeiramente, as duas formas, na verdade, gramaticamente a gente chama as duas formas construto, só que tem construto separada e construto junta. Mas isso já é outro assunto. Você pode usar as duas formas, tanto faz. Só que depende do contexto, mas geralmente no hebraico moderno, no hebraico falado, a gente não usa muito esta estrutura de construto junta, ou seja, que a gente muda a primeira palavra para indicar que tem aqui esta forma de construto, que tem dois substantivos com uma ligação. Né? A gente não usa muito, não que não dá para usar, só que a gente não usa muito, é só isso. Mas você pode usar as duas formas, tá? Espero que eu te respondi, Matheus. Se não, por favor, me mande uma mensagem em privado, tá? Eu conheço Solahem, não conhecia Lamo. Samara fala que ela conhece Solahem e não conhecia Lamo. Faz sentido. Lahem é muito mais comum, mas Lamo também existe. Não existe muitas vezes. No hebraico, a propósito, Lamo não existe no hebraico moderno. Não existe. Lahem existe. Só para vocês terem uma ideia, eu posso checar isso daqui um segundinho. A palavra Lahem, para eles, Lahem existe no Tanakh, quantas vezes? Muitas vezes. Existe 580 vezes. 580 vezes. Quando a palavra Lamo existe muito menos, só 59 vezes. Então a palavra Lahem é muito mais comum. No hebraico moderno a gente não fala Lamo, não existe, tá? Evandro, Yohai, o teu teclado é hebraico e você está passando para o português. Sim. Eu tenho português, tenho hebraico e tenho inglês, né? Eu posso passar isso, eu vou te mostrar. Né? Você pode ver aqui, tenho português, tenho inglês e tenho hebraico, né? Vocês não conhecem isso talvez, mas para os israelenses, todos nós temos teclado em hebraico, né? Mas óbvio que a gente deve do teclado em português. Não dá para usar o teclado sem, não português, né? Línguas latinas, né? Geralmente em inglês. Porque a gente precisa, muitas coisas no computador, a gente pode usar só em inglês. Então, para nós é muito normal, tá? O som para mim está baixo. Ai, nossa, realmente não dá para me ouvir bem. Isso é o que eu tenho agora, desculpa. Eu vou falar em voz mais alta, tá, gente? Porque sempre tem vav no início das palavras. José, na verdade, José, quase não tem palavras que começam com vav. É muito raro que uma palavra começa com vav, tá? A letra vav vou mostrar a vocês. Essa aqui, a letra vav, né? Essa aqui é a letra vav. Quase não tem nenhuma palavra que começa com vav. Só que esta letra vav também é como é em português. Por isso, se eu quero dizer, por exemplo, eu e você, em hebraico, eu vou dizer ani, ve, e depois ata, ok? Então, este vav aqui, né? É o vav, vamos fazer lá aqui, bonitinho. É o vav conjunto. Por isso tem muitas palavras que começam com esta letra. Só que, de novo, tipo outra dá para dizer que é outra palavra, né? I. Ok. Vamos ver se tem outras perguntas. Eu gosto de responder perguntas. Gosto muito, né? Porque não planejava nada e aí eu preciso. É um desafio, né?
no dia a dia usa muito os sufixos pronominais como usou em Raiti? Sim, Moisés, sim. De novo, eu falei sobre isso um pouco. No hebraico bíblico, a gente usa muito mais os sufixos pronominais do que no hebraico moderno. Mas no hebraico moderno ainda a gente usa muitas vezes. Em todo o sistema verbal a gente usa sufixos, né? Todo o sistema verbal. Todo o sistema verbal. Em muitas preposições a gente usa também os sufixos pronominais. Então, sim, a resposta é sim. Por isso, é um assunto muito básico. Qualquer pessoa que estuda hebraico deve conhecer este assunto, pelo menos conhecer, sabe, mais ou menos, né? Para dominar o assunto, você não decora, você entende o conceito e aí você fala frases, de novo, você decora frases, estruturas, não palavras isoladas, não tabelas, né? Não tabelas, primeira pessoa assim, segunda pessoa assim, masculino, feminino. Não. Não faça isso. É não eficiente. Alessandri Nascimento, antes que eu ler, parabéns, você escreve em hebraico. Toda על העזרה, ele fala obrigado pela ajuda. אתה אוהב כדורגל וגם אני, você gosta de futebol, eu também. יש לי חבר שהוא כדורגלן בישראל, eu tenho um amigo que é um jogador de futebol em Israel. Gustavo Boccoli, הוא שיחק במכבי חיפה, não lembro este nome na verdade. Ele jogou por Maccabi Haifa. Eu torço por Betar Yerushalayim. Só para vocês sabem, ou só para vocês souberem, eu queria fazer uma coisa muito legal antes da corona, todo este vírus começou. Eu queria ir para um jogo de futebol com um amigo e filmar tudo, né? Como eu sair da minha casa, né? Com as roupas, com, sei lá, chapéu do meu time, né? Do Betar Yerushalayim, o time de Jerusalém. E aí também no campo, com a multidão, com os torcedores. E ainda vou fazer isso. Acho que pode ser muito legal, né? Futebol em Israel. A gente ama futebol muito e a gente ama muito o Brasil, na verdade, quando a gente fala sobre futebol. Ok. Yitzhak Ben Abraham tem uma pergunta aqui. Shalom Yochai, como usar o yoter e o aval? Veja, Yoter e aval são palavras totalmente diferentes, né? Desculpa. Então, temos a palavra yoter, né? Yoter, e temos a palavra aval, né? Aval, ok? Aval significa mas ou porém, né? Quando yoter significa mais. Né? Entende? São palavras totalmente diferentes. Ok? Luiz Gonzaga. Ainda sobre a letra R no final da palavra, indicar a tônica. Se indicar a tônica. Não indicar a tônica. Temos palavras que acabam com R. Vou pensar sobre um exemplo. Não tenho um exemplo na cabeça, mas não, ela não indica a tônica. Não. Em hebraico, a gente não tem uma coisa que indica. Temos às vezes, né? Por exemplo, se a gente fala sobre sufixos pronominais, eu acho que a gente também pode mencionar isso, porque tem a ver com pronomes, realmente, com sufixos pronominais e com a sua pergunta. Então, na segunda pessoa, este rem, ou ren, né? Ou aqui também, né? Sempre quando você tem este sufixo, né? Ele sempre será a sílaba tônica. Sempre. Ok? Isso é uma coisa, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre este assunto. De um modo geral, você não pode saber qual é a sílaba tônica. Ou seja, em muitos casos você pode saber, como eu te mostrei aqui, é um exemplo, mas em
muitos outros casos você não pode saber. Quando você lê a Bíblia, você pode saber, vamos dizer, 80% das vezes você pode saber porque na Bíblia em hebraico a gente tem sinais, tipo de acentos, né? Que realmente indicam onde está a sílaba tônica. Mas no hebraico a gente não tem, você precisa conhecer a palavra, tá? Mas não muito ruim, né? Você pode falar, na verdade, eu acho que em português tem regras também, mas eu nunca estudava essas regras, nunca. Eu, às vezes, até posso confundir onde está a sílaba tônica, mas isso é muito raro. E por que quase sempre isso não acontece comigo? Porque eu ouço muito, né? Como eu sempre falo, exposição ao idioma. Regras são boas. A gente pode estudar coisas com as regras, mas se as regras são complicadas, se tem muitas regras, a maioria das pessoas não lembram. Então, exposição ao idioma, lê muito, ouve muito, fale muito, vai te ajudar muito, muito melhor do que as regras, mas ainda eu sim vou fazer um vídeo sobre este assunto, né? Hebraico moderno é melhor para aprender no dia a dia? Então, Alessandro, eu não tenho certeza se eu entendi a sua pergunta. E quando a gente fala no dia a dia, a gente fala em hebraico moderno. Eu acho que é mais fácil estudar hebraico moderno, mais fácil por pelo menos dois motivos. Primeiramente, a gramática é mais fácil. E muito mais fácil, na verdade, né? E segunda coisa, de novo, eu só falo através da minha experiência e, na verdade, a experiência de muitos poliglotas, porque no último ano eu assisti muitas horas de poliglotas que falam sobre como estudar idiomas. Eu acho que a coisa mais importante, não ser mais importante, é difícil dizer a coisa mais importante, mas uma das coisas mais importantes é exposição ao idioma. Como eu sempre falo, ler muito, ouvir muito, assistir muito. Aquele que vai fazer isso vai falar hebraico. Eu já vi isso acontecer com amigos. Aquele que não vai desistir e vai ler de novo e de novo, e vai ouvir, e vai falar, e vai assistir, né? Ele vai falar hebraico. Isso aconteceu comigo em português, vai acontecer com você em hebraico, né? Você só precisa entender que estudar um idioma é um processo, isso leva tempo. Você não vai ver os resultados depois de um mês, né? É um processo, mas vai acontecer, tá? Então, respondendo à sua pergunta, espero, né? Eu acho que, não sei se é melhor, mas é mais fácil. É mais fácil porque você tem muitas opções para se expor ao idioma, né? Você pode, aquele que quer, mandem uma mensagem para mim em privado, eu vou mandar para vocês links. Não quero fazer isso aqui porque talvez tenha problema de direitos autorais. Se vocês gostam de, por exemplo, X Factor, The Voice, eu posso mandar para vocês em hebraico. É muito bom para estudar hebraico, para aquele que já é pelo menos intermediário, né? Porque é muito bom. Primeiramente, tem legenda. Quase sempre tem legenda em hebraico. Ajuda muito. Segunda coisa, é um reality, né? E quer dizer que as conversas lá são conversas reais, né? Em tempo real, não que uma pessoa tem transcrição, né? Em tempo real, né? É como a gente fala no dia a dia, né? É, mas tem pessoas que simplesmente querem ler o Tanakh, então eles preferem hebraico bíblico, né? Tem muita ligação entre estes dois dialetos. Não são idiomas separados, né? Não como, pelo menos, o que eu ouvi como grego, né? Antigo e moderno. É muito mais próximo, mas ainda tem diferenças, sim. Tá ótimo o som, então tem pessoas que podem me ouvir bem, tem pessoas que menos, mas eu vou tentar falar em voz mais alta. Conjunção VAV, obrigado. Gilza, espero que pronunciei o seu nome corretamente. Mas também o VAV com o som de U também. Certo, a letra VAV é uma das letras que pode servir como consoante ou como uma vogal, né? Eu acho que você fala sobre, sim, o VAV, conjunção VAV,
pode ser o no começo da palavra, sim. E no hebraico moderno, talvez de novo, porque é hebraico moderno é mais fácil, né? É, tá, eu vou falar sobre isso. Então, eu falei que a conjunção vav é assim, né? V, certo? Peraí. V, certo? V. Só que quando a primeira letra, por exemplo, é uma das letras que saiam dos lábios, né? Bumaf, né? Bumaf. Bet. Vav. Vav originalmente foi wa, uau, né? Mem e P são letras dos lábios. Então, a letra Vav virou U. Então, por exemplo, Yeshli, né? Vocês lembram, aqueles que assistem os meus vídeos já precisam conhecer esta estrutura. Yesh, a, li, para mim, Yeshli, literalmente significa a para mim, o sentido é eu tenho. Por exemplo, Yeshli, peraí, bait, eu tenho casa, Yeshli bait, vemechonit, ok? Quase todo mundo vai dizer aqui. Peraí. Ai, nossa. Assim. Vê. Vê, mechonit. Mas, gramaticalmente, você tem toda a razão. A gente deve dizer yesh li bait mechonit. Não mechonit a propósito. Mechonit. Yesh li bait mechonit. Ninguém fala assim, mas gramaticalmente é correto. Também no hebraico bíblico, eu sempre falo, você só precisa saber que a letra Vav, conjunção, pode ser assim, pode ser assim e até pode ser assim, né? Mas eu não acredito que vocês devem lembrar as regras, né? Que geralmente é V, mas antes das letras que começam com, que saem dos nossos lábios, né? O V virou U, e antes de Yud, né? Virou Vi, então por isso a gente fala Virushalayim, sem pronunciar a letra Yud, né? Então quando temos uma palavra que começa com Yud, com Shva, assim, eu quero colocar a letra Vav e antes, então a letra Vav, esta letra, né? Vav virá para Vi. Este sinal, peraí, sinal vai desaparecer, a gente não vai pronunciar a letra Yud. Virushalayim, como se fosse a letra Yud, não existe, tá? Isso na Bíblia, no hebraico moderno, no hebraico falado, isso quase não existe. Mas meu ponto aqui é que você não precisa, desculpa, lembrar estas regras quando isso acontece, quando isso é vi, quando isso é u, quando isso é v. É muito bom lembrar, mas pelo menos no começo você só precisa saber que isso pode ser assim, assim e assim. Com o tempo você já vai saber isso automaticamente, se você estuda hebraico bíblico. Mas não por favor, não perca seu tempo sobre estudar regras de novo e de novo e de novo. É muito cansativo, muito difícil e muitas pessoas me falaram que eles desistiram a estudar hebraico só por causa disso. Essa é a minha opinião, tá? Não devem concordar comigo. Mas, Yochai, a pergunta dita nele. Yochai, como se escreve o número 1000 em hebraico? Tá, o número 1000 em hebraico é assim. É assim, né? Brincadeira. Brincadeira. O número 1000 é assim, tá? Elif, ok? Elif, tranquilo? Elif, ok? Ai, nossa, já fica tarde. Uma hora, depois de uma hora da manhã aqui. Ai, nossa. Mas tem muitas perguntas, não posso parar agora, né? Gosto e gosto, eu não gosto de futebol. João não gosta de futebol. O meu sobrenome é Palmeira. Só falta o S para ser Palmeiras. Tá, você não deve gostar de futebol, tudo bem. Tudo bem. תודה, יארה,
Cliede, Laila Tov, boa noite para você também. Sandra, Shalom, é a primeira vez que estou. Meu desejo é aprender a falar hebraico. Obrigada. Sandra, como eu falo sempre para as pessoas aqui, eu vou falar sobre isso de novo, porque muitas pessoas falam para mim as mesmas coisas, que eles querem falar, eles estudam 3 anos, 4 anos, 5 anos e não falam. Então eles não falam porque eles não falam, porque para falar você deve falar muito, muito. Eu tenho uma amiga brasileira que conhece hebraico muito bom, né? Ela sabe muitas coisas, né? Não vou falar o nome dela aqui. Mas ela ainda não pode falar com fluência o hebraico. Por quê? Porque ela tem esta barreira de falar, tá? Se ela assistir este vídeo, ela vai saber que eu falo sobre ela. Então, vocês devem quebrar esta barreira e começar a falar com quem, eu sei, é um pouco difícil. A única coisa que eu posso ajudar para... Eu quero também fazer aulas de conversação, muitas coisas. Por enquanto, de novo, eu falei isso, vou falar de novo. Qualquer pessoa que quer, mande uma mensagem para mim em privado. Vou colocar vocês em grupos no WhatsApp. Grupos de hebraico, a maioria lá são brasileiros. Mas lá tem brasileiros que falam com fluência. Lá tem todos os níveis, né? Pessoas que quase não falam nada, pessoas que são iniciantes, intermediários, avançados, até o nível de pessoas que falam com fluência. Eu tenho também um grupo para pessoas que conhecem um pouco mais o hebraico, só de hebraico, tipo, para brasileiros, ou não só brasileiros, né? Falantes de português, né? Porque tenho também pessoas de Portugal, Moçambique, Angola que falam comigo. Então tem um grupo só de hebraico para falantes de português, ou seja, a regra é que é proibido falar ou escrever português. Se você já pode fazer isso um pouco, ou se você está próximo, ou se você quer ouvir hebraico, me mande uma mensagem em privado, me fale que você quer entrar a este grupo, vou te colocar, tá? Então eu te desejo de todo o meu coração que você consiga realizar este desejo seu, exatamente como eu consegui realizar o meu desejo de falar português. Eu acredito em mim, você vai fazer isso se não desistir e vai ouvir muito, ler muito e falar muito, você vai fazer isso, tá? Então, Erionaldo falou que essas regras do VAV consegui decorar. Então, você conseguiu decorar, não tem problema com isso. Eu não sou contra decorar. Eu sou contra, tá. O problema é eu não sou contra as regras. Eu amo gramática, sou apaixonado pela gramática, principalmente do hebraico. O que acontece é o seguinte: você conseguiu decorar essas regras, muito bom. Mas quando você tem um monte de assuntos com um monte de regras, é muito, muito difícil decorar todas estas regras. Outra coisa, você até pode decorar estas regras, mas você não vai poder usá-las geralmente, né? Praticamente. Porque tem uma enorme diferença entre saber as regras na sua cabeça e passar uma prova, né? E entre realmente utilizar essas regras na vida real, né? Num tempo real. Vocês sabem que nas escolas quase ninguém, até o aluno melhor, né, geralmente não vai falar, por exemplo, inglês, né? Tem algumas talvez que sim. A maioria dos alunos, né, acabam a escola até eles que realmente tentaram estudar. E eles realmente receberam notas boas. Eles não podem falar inglês. Por quê? Eles podem passar provas. Eles podem fazer exercícios, eles podem até ler e escrever perguntas, mas eles não podem falar, né, naturalmente. Por quê? Porque eles estudavam como fazer exercícios, como responder às perguntas. Eles não estudavam como falar. E como a gente estuda como falar, a gente simplesmente fala e fala e fala e fala, né? O mais que você pode será melhor. Isso o que eu faço. Todo dia eu falo português. Você quer falar hebraico? Vem para o meu grupo. Não um grupo de estudos. A gente não ensina lá nada.
A gente fala sobre qualquer assunto, não importa o assunto, né? Exceto de política, religião, né? Como na maioria dos grupos, tá? Toda Moré. Com prazer, Gilza. E por favor, me fale se eu pronunciei seu nome corretamente. Tá, Ramon Alan. Tem como mostrar teclado do computador em hebraico? Os números ficam na esquerda ou na direita? Então, primeiramente, Ramon, não em todos os computadores tem teclados no lado, né? Mas eu vou te mostrar aqui na direita, né? Espera aí. Só um minutinho. Eu vou te mostrar. Opa lá. Aqui é o meu teclado, não dá para ver bem, eu acho, mas aqui os teclados, talvez para você pareça oposto, mas está na direita, na verdade, né? É um computador interessante de gamers. É muito caro, mas eu preciso para fazer a edição. Então, vamos ver se tem outras perguntas. Toda Rabá Yochai, Taneli, com prazer. Por exemplo, vejam, esqueci quem fez esta pergunta a respeito do. Né, se a letra E indica a sílaba tônica. Também em português acontece que eu não sei. Por exemplo, tem aqui Taneli. Taneli, Taneli, eu acho que é Taneli, mas não posso saber, né? Não posso. Eu não conheço este nome, então não posso saber. Talvez tem regras, mas lembrar as regras, decorar regras, para mim não funciona, para a maioria das pessoas eu acredito que também não funciona. Tá, Gilza, gostaria muito, mas ainda não tenho condições de participar do grupo no Zap. Tá tranquilo, se você puder, fale comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui sempre respondendo. Às vezes eu demoro para responder. Minha caixa de entrada, nossa, tem um monte de mensagens, então eu vou pedir desculpa para as pessoas que ainda não respondi às perguntas deles, não tirei as dúvidas. Eu recebo um monte de perguntas, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, então desculpa. Eu tento fazer o máximo, sou uma pessoa somente. Tá. Cassiano, אתה מדבר português טוב מאוד, muito obrigado, né? Só que a gente fala portuguesite, né? Portuguesite. Mas muito obrigado. Cada dia é um melhor, né? Ainda um dia vou falar como um brasileiro, né? Tá, gente, então, agora são 1h20 minutos da noite. Eu vejo também que as perguntas acabaram, não tem mais perguntas. Então vou encerrar esta live. Obrigado a todos. Desculpa pela demora, que não fiz lives já faz 3 semanas. Vou tentar fazer mais lives, mais vídeos, mais postagens, mais material. Ainda tenho um monte de ideias na minha cabeça. E a gente vai fazer isso, né? Fala em hebraico. Esse é o objetivo, né? Nosso objetivo. Falar hebraico, né? Hebraico moderno, né? Se você quer hebraico bíblico, então ler o hebraico, o Tanakh em hebraico, né? E não se depender nas traduções. Esse é o nosso objetivo e a gente vai fazer isso, tá, gente? Só vamos ver. Sandra, me mande uma mensagem em privado, por favor. E aí eu vou te colocar. A gente vai falar, tá? Só última coisa. Amanhã da noite a gente tem um feriado. O feriado vai começar amanhã da noite e vai acabar na sexta-feira da noite. Na sexta-feira da noite, Shabbat vai começar, né? Sábado, desculpa, vai começar. Quer dizer que eu não vou estar disponível, então vocês mandam mensagens, mas eu vou responder provavelmente só na próxima semana. Acho que eu vou pegar um dia só para responder as perguntas. Tá, Simone, a pronúncia está correta. Oh, obrigado, Gilza. Obrigado. Como seria a grafia do meu nome em hebraico? Pode comentários, toda. Tá, eu vou encerrar esta live e Gilza eu vou responder para você, tá? Chag Sameach Isabel, Chag Sameach para todo mundo e Shabbat Shalom. E a gente se vê, espero que na próxima semana. Tchau, tchau.